Boa tarde, pessoal! Hoje nós vamos novamente colocar fogo na caixa com a especialista, com perguntas e respostas ao vivo. Não esqueçam, toda terça-feira às 13 horas e toda quinta-feira às 13 horas. Oi, Marinha, tudo bom? Bora convidar os amigos para a gente iniciar as nossas perguntas e respostas com a especialista. Pessoal, hoje nós vamos iniciar aqui, vou só convidar o pessoal aqui, mas nós vamos iniciar com a pergunta, né, que ficou pendente da doutora Alexandra, que era mais direcionada à qualidade segurada, as perguntas dela. Mas vocês também já podem registrar as perguntas de vocês aqui, que a gente já vai, no nosso período aqui de conversa, a gente já vai tentando conversar, tentando esclarecer todas as dúvidas de vocês. Marinha, Maurício, Erivanda Souza, sejam bem-vindos, tá? A primeira pergunta que, como eu mencionei para vocês, é sobre a qualidade de segurado. Deixa eu botar aqui. Gabriel, tudo bom, querido? Então, bora falar de direito previdenciário. Vou ler aqui a primeira pergunta. Corações, povo, isso. Fran, tudo bom? Sejam bem-vindos. Então, essa nossa conversa com a especialista agora. Aqui vocês estão me vendo direitinho? Oi, Fá, Aline. Todo mundo tá me vendo direitinho? Que eu não sei se tá certo isso aqui. Ah, então tá bom. Então bora lá. Eu tentei fixar o comentário aqui, não deu muito certo. Vou tentar de novo. Vamos ver se agora vai. Acho que fixou, né? Pessoal, ó, nossa primeira pergunta, vou ler aqui, era da Alexandra, da semana passada. Ela perguntou dentro da caixinha. Pensão por morte, conseguiu 24 meses de prorrogação da qualidade de segurado e, porém, preciso de mais 12 meses e 10 anos teve interrupção. Aí depois, a pensão por morte, qualidade de segurado, eu imagino, faltou 12 meses. Eu imagino que nessa situação da pensão por morte, porque é indiferente, né? Quando a gente fala da qualidade de segurado, a gente vai ter que obrigatoriamente... Josi, eu já anotei aqui a tua também, para na sequência a gente já falar da tua também, tá? A tua de ontem aqui, a gente já dá uma faladinha, mas se tu quiser explicar um pouquinho mais aqui na sequência, eu já vou te respondendo a tua ali do negócio do banco, tá? Do representante. Então, pessoal, o que nós conversamos? Eu tenho a situação da qualidade de segurado. Na qualidade de segurado, a primeira coisa que vocês têm que observar é o artigo 15 da 8.213. No artigo 15 da 8.213, nós temos a possibilidade desses 24 meses, se nós temos esse recolhimento, né, acima dessas 120, né, contribuições, e isso necessariamente fica... os 24 meses. Se eu não tenho, né, acima de 120 contribuições, eu vou ter um inicial de só 12 meses, né, indo pelo básico. Óbvio que tem as exceções, aí vocês teriam que verificar o artigo ali detalhadamente. Além disso, pessoal, eu posso prorrogar. Aí, o que eu vou aconselhar para vocês nessa prorrogação? Nós tivemos agora a publicação da portaria 991 agora de 2022. Oi, Kelinha, tudo bom? Carol, sejam todos muito bem-vindos. Oi, doutora Ana, tudo bom? A doutora Ana, minha conterrânea aqui do Sul, só que ela do Rio Grande do Sul, eu de Santa Catarina, né? Uma querida também, especialista em direito previdenciário. E quando a gente fala aqui da manutenção da qualidade de segurado, pessoal, nessa portaria 991, a partir do artigo 34, vocês vão poder observar o quê? Justamente essa manutenção da qualidade de segurado, que é onde engloba, então, a pergunta da Alexandra, que justamente vai trabalhar nos pormenores, né, dessa possibilidade, porque eu não sei os detalhes aí do caso prático dela,
Mas trouxe, então, a partir do artigo 34, tá? Anota lá, da portaria de IRBEM 991. Não deram uma olhadinha ainda nas portarias? Vocês peguem elas lá, as portarias, e dão uma olhadinha que foram publicadas. Já teve até modificação, né? Que é onde vocês vão conseguir pegar essas particularidades, tá? Aí vai falar a partir do 39 do empregado doméstico, no artigo 40 da atividade rural, o período necessariamente de manutenção a partir do 42, ali, quando é que eu mantenho, que aqui já entra aqui na pergunta da Alexandra, quando é que eu mantenho, que aqui vai falar dos salários principalmente, né? Que vai manter, mas eu vou ter quando aqueles salários são inferiores à contribuição do mínimo, vai manter, mas eu vou ter que fazer esse agrupamento ou mesmo a complementação dessa contribuição, né? E óbvio que eu tenho que ter a qualidade de segurado, né? Quando do fato gerador. E no caso da pensão por morte, o fato gerador aqui justamente é o falecimento. No artigo, pessoal, aqui na sequência, né, que a gente vai indo aqui, aí fala no 45 que vai manter por 12 meses, né, na incapacidade, salário maternidade, enfim, a cessação das contribuições. Mas nós vamos caminhando aqui, ó, e a partir do 52 nós temos essa prorrogação da qualidade de segurado. E no 54, nós temos essa possibilidade que ela ampliou um pouquinho mais, que justamente nós já tínhamos lá no artigo 15 da 8.213 essa prorrogação se tratando de seguro-desemprego. Só que lá nós não tínhamos um parâmetro propriamente dito para essa prorrogação. Então, quando a gente olha aqui na portaria 991, artigo 54, né? Que vai falar no seu inciso primeiro dessa comprovação, obviamente, do seguro-desemprego, da inscrição aqui, né, do Sistema Nacional, aqui no CINE, né, de emprego, e vai dimensionar aqui nos incisos, nas alíneas aqui, né, a linha A, B e C, algumas possibilidades que eu tenho de ventilar para fazer essa comprovação. Então, buscar emprego com sucesso, o trabalhador busca emprego pela web, app, com sucesso, encontrando vaga no perfil ou não. Então, isso aqui vai dar algumas ideias para vocês de como vocês vão poder fazer essa prorrogação, conseguir lá os 24 primeiros, né? Então, essa prorrogação de mais esses 12 meses, para que justamente eu consiga ampliar um pouco mais e às vezes até salvar o benefício do meu cliente, né? Porque a gente fica pendurado ali nessa perda da qualidade de segurado. E se a gente consegue elastecer um pouquinho mais, já vou ali conversar com você, tá, Erivanda? Se a gente consegue elastecer um pouquinho mais, você pode salvar o benefício desse seu cliente. Então, vocês vão ali, então, tá? Eu não sei como eu mencionei, né, todos os detalhes do estudo de caso da Alexandra, que eu li ali para vocês, mas uma possibilidade, além do artigo 15, tá? E verificar também a situação do seguro-desemprego. Tem o artigo 54 da 991, a portaria nova, tá? Que dá para prorrogar, ensina a comprovar necessariamente essa qualidade de segurado e ainda tem a situação do pagamento, né, pessoal? Que à medida que houver ali necessariamente, é sempre até necessariamente o dia 15 do mês seguinte. Então, às vezes até questão de dias ali, dá de a gente verificar essa situação necessariamente. Então, deem uma olhadinha, claro que cada caso concreto, né, a gente tem que observar as suas particularidades, mas vamos lá. A Josi tinha colocado, eu vou por ordem aqui, tá, Erivanda? A Josi tinha colocado aqui a pergunta dela aqui já pra mim, que tinha ficado aqui penduradinho, né? E depois a gente vai pra Erivanda, então, que o nosso 15 minutos já tá virando 20, já tá virando 30, vamos lá. A Josi colocou assim, ó, pensão por morte do representante legal após a alteração para o novo representante. O banco já deve liberar o benefício do menor? O banco fala que não foi alterado no sistema deles e por isso não podem liberar o benefício. Eu não sei necessariamente, Josi, se você já tinha um processo... Ah, ela botou mais uma complementação aqui, deixa eu ler. O menor perdeu o pai para o Covid. Daí, deixa eu ver, e ficou recebendo a pensão. A mãe veio a óbito ano passado, o avô passou a ser o tutor legal. Já solicitei a troca do responsável financeiro para o INSS.
Já foi concluído, o INSS diz que mandou a informação para o financeiro, mas o banco diz que não recebeu nenhuma alteração e não quer liberar os valores. Se você tem todas as informações do INSS confirmando que efetivamente... Boa tarde, Alexandra, já respondi, mas essa vai ficar salva, tá? Que necessariamente já houve essa transição toda no banco, e se o banco está se negando a fazer essa informação, o que você pode fazer é já pedir diretamente, tá? Porque você quer fazer a habilitação para receber a pensão mensal, pelo que eu entendi, né? Então você pode, só que daí você vai ter que entrar judicialmente, se eles estão se negando de qualquer forma. Só que daí você pode entrar, se você já tem agora a comprovação do INSS, você pode inclusive já ingressar com mandado de segurança. Porque no teu caso, para liberar os valores, eu não sei se é todos os valores retroativos, enfim, né? Mas necessariamente, tá? Como medida de urgência, principalmente agora que você já tem a resposta do INSS, você pode tranquilamente ingressar com mandado de segurança, tá? Se eles estão se negando a habilitar de qualquer forma, aí você pode, no caso, ingressar com uma ação. Mas eu acho que não é o caso, porque o INSS não fez negativa de nenhum tipo, né? Eu imagino que para essa habilitação, só o mandado de segurança, se você pedir para habilitar e para liberar os valores, já vai ser suficiente, tá? Porque se já tem um reconhecimento de 100% do que você está me dizendo pelo INSS, você não vai ter maiores problemas, tá? Com relação a isso. Deixa eu ver aqui a Erivanda. Quando laudo médico pericial informa que dá mais de um ano para analisar a sequela, tá? E informa que existe incapacidade, porém o resultado foi indeferido. Tá, o laudo pericial informou que dá mais de um ano que tem sequela, mas foi indeferido. Tá, mas para ti o importante é o resultado, né? Consigo pedir a pensão por morte para a pessoa que tem certidão de separação? É o mesmo fato ou já é fato diferente, querida? Que tem certidão de separação e não divorciado? Porque aqui são duas situações, né? Uma, que você tem um laudo pericial que teoricamente ali informou que teria sequela, que existe a incapacidade, porém deferiu. Nesse caso aqui, se o laudo foi totalmente favorável, eu colocaria uma petição de manifestação no próprio administrativo ou é judicial, querida? Eu também não sei se é administrativo ou judicial. Mas se for administrativo, eu particularmente iria fazer um recurso nesse teu caso aí. Eu não aconselho muito recurso na esfera administrativa, tá? Até porque quando tem laudo de indeferimento, dificilmente o perito vai mudar de opinião. Mas no teu caso, se tá tudo favorável no teu laudo, só o resultado que foi indeferido, se a gente não tiver comentando aqui, né, de falta de qualidade segurado, se não tiver um outro elemento envolvido, que for só realmente o resultado ali do laudo pericial e tá incoerente só o finalzinho dele, nesse caso aí eu acho que é vantagem tu fazer até, se for administrativo, o recurso administrativo, tá? Agora vamos, que eu acho que tu fez uma outra pergunta, né? Consigo pedir pensão por morte para pessoa que tem certidão de separação e não divorciado? Na verdade, tu consegue pedir pensão por morte até para divorciado, amada. Só que o que tu tem que comprovar? Que essa pessoa era dependente do falecido. Se você conseguir comprovar que essa pessoa era dependente do falecido, obrigatoriamente, né, você vai conseguir a pensão por morte. Eu tive um caso aqui no escritório, até bem interessante. A pensão alimentícia, ela era fixada para o filho, que na época, né, era menor, e não para a mãe. Aí nesse meio tempo, houve a morte, então, do segurado. Só que vocês sabem que menor, né, recebe ali até os 21 anos. Oi, Jairo, tudo bom? Administrativo, então, recurso, querida. O Igor. Então, nesse caso, o que acontece? Nós temos o recebimento até os 21 anos, né? E depois corta
né, o benefício. No caso dessa minha cliente, o que a gente fez? A gente pediu, né, já havia cessado o benefício, a gente pediu reconhecimento, ela era já divorciada, tá? A gente pediu reconhecimento e comprovando nesse caso, porque ela tinha pensão, mas não era para ela, né? Então, comprovamos a dependência econômica, né, dessa divorciada. Ele não tinha casado de novo, né, que também já é menos um conflito. E nós conseguimos comprovar isso, tá? Só que daí judicialmente nós conseguimos comprovar isso. E ela conseguiu reaver os retroativos, tá? Tanto ali daquela cessação, quanto recebe o valor dessa pensão até hoje. Então, é bem interessante e você consegue sim, só que claro, aí cada caso é um caso. E tem que olhar agora que mudou um pouquinho a situação das cumulações, né? Porque se você vai acumular a sua pensão com uma outra aposentadoria, agora tem o escalonamento dos percentuais, né? Que veio já na reforma 103, mas não cabe aqui a gente entrar em todo o link aqui de pensão por morte, né? Mas tem algumas particularidades que daí tem que dar uma olhadinha também, daí, tá? Vamos ver o que o Jairo colocou aqui. Vamos, último, Jairo, o último, que é 15 minutos a nossa proposta. Quinta-feira tem mais. Novidade da decisão do TRF que retoma a pensão aos 100% do recebido de cujos e não pela forma da emenda constitucional considerada nesse caso inconstitucional. Na verdade tem discussão, Jairo, mas assim, não teve pacificação de nada ainda, tá? Então ainda está sendo aplicado aqui o escalonamento, mas aqui o que o Jairo tá falando, pessoal, é uma outra situação. Aqui no caso é de receber os 50% da média e o 10% para cada dependente, e esse cálculo aqui também, ele iniciar, se no caso a pessoa, né, já for aposentada, começa pela aposentadoria. Se não é feito o cálculo da aposentadoria, como se fosse aposentadoria por invalidez, que ela já inicia em 60%, tem aquele 2% a cada ano de contribuição acima ali dos 15 anos da mulher e dos 20 anos do homem. Só que daí pega essa média e dessa média é que vai tirar, então, os 50%. Então, teoricamente, se não tiver aquele acréscimo, começa de 60%. De 60% é tirado 50%, com 10% para cada dependente. É mais esse comentário aqui que o Jairo tá fazendo, que tá perguntando, né? Mas não teve ainda uma modificação. Na verdade, a decisão é de segunda instância em Sergipe. Ah, tá. Eu acho que eu vi essa decisão, Jair, eu vi. Acho que a gente andou até publicando, né? Mas por enquanto é só discussão, tá, pessoal? Não mudou nada. Não mudou nada. Nem essa, tá? Com relação à pensão e nem a inconstitucionalidade da aposentadoria por invalidez, que essa da aposentadoria por invalidez, a gente tem bastante decisão aqui já em Santa Catarina, tá? Só que não mudou nada ainda tá sendo discutido, é tese, tá? Quem quiser, eu posso até colocar essa decisão novamente ali no Telegram, eu já tinha colocado em outros momentos para vocês, vamos combinar assim, ó. A hora que eu encerro aqui a live, eu vou procurar ali a decisão, essa da inconstitucionalidade, da invalidez, né, que a gente tá usando bastante, que também é de 100%, que eu não sei qual é das duas que o Jairo tava mencionando. Aí, o que acontece? Tá sendo discutido, mas nada pacificado, ainda nada, tá? Tudo normal, a emenda constitucional continua aplicada normalmente, é tese, tá? Então, não temos ainda o 100% de invalidez aqui, tirando o caso, né, de acidente de trabalho, que daí sempre vai contar, né, o 100%, mas daí não, antes contava nas duas situações, tanto se fosse a invalidez, né, acidente de trabalho ou não, tá? Povo bonito, nosso esquema aqui até amanhã de manhã, se deixar, né? Então, muito obrigada pela participação de todos. Printa ali, marca a professora que tá aqui respondendo as perguntinhas para vocês e evoluindo a carreira profissional de vocês, hein? E eu agradeço muito por vocês estarem aqui comigo. Tenho certeza, né, que nós aprendemos muito juntos e eu aguardo vocês então na próxima quinta-feira, às 13 horas, para conversarmos muito sobre direito previdenciário
colocar fogo na caixa e liberarmos aqui, bloquearmos qualquer tipo de conceito e pensar várias alternativas com relação aos nossos problemas do dia a dia. Gratidão, uma boa tarde de trabalho para todos vocês.